E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Espanha. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, né? Aquela vitória do Lewis Hamilton que a gente já conhece. Faz a pole, lidera as voltas da corrida e vence com maestria. Exatamente, vitória com maestria porque soube aproveitar os pneus, soube utilizar os compostos como ninguém. E tendo no retrovisor ali por muitos momentos o Max Verstappen. Então foi uma vitória interessante do Lewis Hamilton, mas também podemos falar que foi uma vitória interessante de estratégia novamente da Red Bull, que fez um jogo de equipe ali muito interessante, bem bacana, para quem soube acompanhar a categoria este final de semana na Espanha. Bom, e para vocês que estão ouvindo esse podcast, não deixe de conferir a nossa campanha lá na plataforma Apoie-se, onde vocês podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Então é só vocês acessarem o link que está nesse post e contribuir com qualquer valor, porque você já vai estar auxiliando a gente. Para você que é apoiador do Boletim do Paddock, temos todo esse agradecimento por tudo aí, por ter auxiliado o boletim nessa empreitada. E agora nós temos mais uma ferramenta aí para auxiliar o Boletim do Paddock na sua manutenção, que é a nossa lojinha. Então vai ter o link no post dessa publicação, já tem também lá no site, na sua home, como acessar a loja. É uma loja em que nós já estamos disponibilizando 3 estampas diferentes, então vocês podem lá dar uma conferida. Quem quiser já pode comprar, adquirir. As estampas são de excelente qualidade, não se preocupe, não é daquelas que quando você lava perde o atingimento da estampa ou estraga. É uma loja que já é conhecida muito por já proporcionar vendas para outros produtores de conteúdo, então fica aí a dica. E é lógico, a gente pede aí para quem for comprar, marque a gente, compartilhe as fotografias com as camisetas, com os ímãs, com tudo. É lógico, não tem como você colocar o ímã em você, a menos que você tenha uma placa de titânio, ou seja, o Wolverine para pegar o ímã em você. Mas se você comprar lá, compartilha com a gente, avisa a gente, vai ser bem bacana essa interação com mais esta ferramenta que veio para auxiliar na manutenção do Boletim do Paddock. Bom, Débora, falando aí já da lojinha, né, que vai ser um motivo de festa para o Boletim do Paddock, seus ouvintes que vão poder curtir bastante coisa bacana que a gente vai produzir lá. Outra questão de festa que foi cancelada na Fórmula 1 é o modo festa. A FIA veio com essa regra agora que vai ser implementado a partir do GP da Bélgica, né, em Spa-Francorchamps, que vai dar um tempero muito especial no quali. É lógico, Mercedes deve despontar de qualquer forma, mas só que 7 km sem o modo festa deve aproximar os motores Renault da Honda com certeza. Exatamente, Rubens. O modo festa ele é bem conhecido por ser utilizado durante a classificação. Basicamente, o que acontece é, todos os motores que a gente tem na Fórmula 1, que são feitos pela Mercedes, Ferrari, Honda, eles têm o modo festa instalado, que é um sistema que dá mais potência para esse motor. E ele pode ser adquirido de 3 formas diferentes. Ele auxilia a aumentar a rotação do motor, mas ele também pode servir como a forma que o combustível é injetado dentro da câmara de combustão e do tempo de ignição do carro. É um sistema muito complexo, a gente sabe que o motor da Fórmula 1 também é um motor muito complexo, ele tem vários sistemas ali, e tudo isso é auxiliado para poder dar mais potência para o motor. Mas o motor não mantém essa potência em todo o seu final de semana. Até porque não tem como você manter essa potência esperando que esses motores durem o tempo que é esperado com que eles façam o período para poder atender várias corridas. Então, durante os treinos livres, mesmo quando eles estão fazendo aquele modo de classificação, o motor não está sendo exigido ao máximo. Eles têm um parâmetro do que o motor vai poder fazer na pista,
mas eles nunca exigem ele mais do que deve. E essa forma só fica para ser utilizada durante a classificação, que é quando eles precisam para poder ter mais potência, para poder conseguir a melhor posição. É isso que acaba ditando muito o rumo das corridas. E durante a corrida eles dão aquela modificada, porque também não precisa ter a potência, mas é mais utilizada para você fazer ultrapassagem. Também não é algo que precisa ser constante. E aí a FIA veio com essa ideia de cortar o modo festa, eliminar isso dos motores, para que haja mais competição e para que as equipes parem de ficar fazendo essa utilização dessa potência extra, que não deveria ter necessidade. O que eles alegam é que vai diminuir o custo do motor, o motor vai poder ser utilizado por mais tempo, vai garantir a maior durabilidade dele e acaba influenciando no modo da corrida. Então é um sistema que ele acaba auxiliando as equipes, mas não é tão bem-vindo assim para todo o sistema de competição, né? A Mercedes acha que isso não vai influenciar, até porque, bom, falando realmente, né, o motor deles é extremamente superior ao dos outros. A Honda, ela tá engatinhando no processo de melhorar esse motor, e a própria Ferrari também, né, depois que teve todo aquele problema lá que a gente ficou por debaixo dos panos a respeito do motor da Ferrari, ainda assim é um motor que também está em desenvolvimento. Então eles acham que, tirando esse modo festa, as equipes vão ter como desenvolver esses motores de uma melhor forma, ter uma performance igual durante a classificação e a corrida e aproximar mais eles. Para a Ferrari, eles acham que isso vai ser bem-vindo, porque pode sim realmente diminuir um pouco essa distância que eles têm com a Mercedes. Mas eu acho que é algo bem discutível, até porque, assim, a Mercedes, ela fornece o motor que ela usa é o mesmo que tá na Racing Point e o mesmo que tá na Williams. Então, quando tem atualização, eles fazem para todos os motores. Então, é o mesmo motor que essas equipes utilizam. Para a Williams, esse modo festa, por ser um carro inferior, ele é responsável por auxiliar eles durante a classificação. Então, é um motor que estava ajudando o Russell a evoluir para o Q2. É algo que faz diferença nesse carro, por exemplo. Para a Ferrari também faz, porque o Vettel tá ali tendo dificuldade para poder evoluir também para o Q2, porque tem muita proximidade. Então eu acho que é algo que eles vão tirar, a gente não vai sentir tanta diferença num primeiro momento, mas para aqueles que estão sofrendo mais para poder evoluir durante a classificação vai ser um pouco mais difícil. E também, né, vai dificultar as ultrapassagens durante a corrida. Ou seja, a gente deve ver bem uma aproximação das equipes para o Racing Point e para o Williams, né? Os motores Renault, como você falou, o modo festa deles não é uma coisa que avança tanto, que dá uma garantia tanto assim de performance, mas ainda existe. Então, quando se cancela o da Mercedes, cancelando da Renault, vai nivelar, então não deve mudar muito. A da Honda é uma incógnita, né? O modo festa deles, a gente não sabe, nem a própria FIA divulga muito, fala sobre quanto que eles têm de avanço, quanto que eles têm de melhora. Só vai perceber realmente isso, essas mudanças todas, no treino classificatório lá do GP da Bélgica. Parece que a Honda ela já não estava meio que desenvolvendo o motor já girando nesse modo festa. O motor da Honda está sendo desenvolvido como um conjunto todo para poder auxiliar a equipe a ter potência de modo geral. Então eu acho que eles não estão tão preocupados com isso. E tendo essa devida aproximação dos outros, que podem ser considerados ainda superior ao deles, eu acho que vai nivelar nessa questão. Mas assim, para a Mercedes a gente não vai ver tanta diferença na Mercedes. Na Mercedes em si, eu acho que o carro é muito equilibrado. O motor também pode não ter esse modo, mas ainda assim ele acaba ganhando, porque ele tá num carro adequado que foi feito para ele. A Racing Point, eu acho que a Racing Point ela tá aí nesse meio termo, né, das equipes. Eu acho que ela acaba se beneficiando de ter um motor, sim, mas eu não sei o quanto que isso influencia tanto na parte classificatória deles, porque eu acho que talvez deve ser meio que parecido com o que acontece com a Mercedes, né? Já tem um carro que parece ter um conjunto bom, o motor é só mais uma parte desse projeto. Mas na Williams acho que a gente vai ver mais a diferença, porque é um carro que tá andando no fim do grid, assim, de qualquer forma. É um carro que tem dificuldade para poder ter um avanço para a segunda parte da classificação. Eu acho que pro Russell talvez comece a ficar um pouco mais difícil da gente ver ele nessa parte, dependendo, né,
tirando isso do motor. Exato. O que vai ser interessante é disso, né? A Mercedes realmente acabou o modo festa, vai ser o perfil da pessoa que toma um engolve antes da festa e pós a festa, não vai ter ressaca, mas para a Honda, apesar que foi como a gente apontou, a gente não tem um perfil descritivo da Honda como é com modo festa ou sem modo festa, mas para a Renault e para a Ferrari vai ser quem não tomou engolve, eles vão ter uma ressaca, e dentro dessa ressaca, no modo festa da Ferrari, acredito que eles deveriam fazer com festas indígenas e botar fogo no carro para poder resolver de vez a questão deles, que tá difícil. O modo festa acho que não tá auxiliando mesmo eles de forma alguma. A gente vê uma disparidade entre os dois carros da Ferrari e é difícil de você esperar com que eles evoluam. Eu acho que talvez esse modo auxiliasse eles de alguma forma mais, porque se eles precisam de potência em algumas determinadas partes da pista ou na classificação, acho que acaba dificultando um pouco mais o serviço deles, sim. E aquela coisa, né, que a gente falou, não é só a Ferrari. A gente tem a Ferrari, mas tem a Haas e a Alfa Romeo, que também dependem desse motor, que são duas equipes que estão lá atrás, e que acho que qualquer coisinha que eles conseguissem fazer na classificação já dá uma diferença para eles durante a corrida, né? Então vai ser esses fiapinhos aí que acho que vão fazer a diferença. Barcelona recebia a Fórmula 1 pela segunda vez em 2020. Apesar que nos treinos pré-temporada deste ano, a Fórmula 1 encontrou uma pista bem fria. Por que que acontece? Existe uma coisa no universo, e principalmente no planeta Terra, chamada estações do ano. Para o pessoal que não fica pedindo GPs próximos, mais de um GPs, sessões de Europa, as estações do ano ditam muitas regras sobre isso. Então a gente viu por que o GP da Espanha é realizado em maio, em temperaturas amenas, e não é realizado agora em temperaturas quentes e escaldantes. Como diria o Bottas, que sofreu lá com o terno preto dele, judia muito dos carros e dos pilotos as altas temperaturas da Espanha. Mas assim, eu vou ser franco, eu prefiro muito mais um GP da Espanha agora, nessa época do ano, do que no começo do ano. Porque mesmo que a pré-temporada é feita ali numa época mais finalzinho do inverno, né, começo da primavera, e a corrida é realizada no final da primavera e começo do verão, as temperaturas de pistas não alteram muito, aumenta tipo 5, 6 graus. Ah, Rubens, mas aumenta, mas não é a disparidade do que foi a pré-temporada com a corrida de hoje. E os treinos livres, para quem acompanhou, para quem assistiu, e mais uma vez eu recomendo, eu sei que os horários às vezes são incompatíveis com as agendas de vocês, mas dá uma olhadinha, a Débora sempre faz os textos relatando o que aconteceu nos treinos livres, tem bastante conteúdo, tem vários youtubers que fazem também vídeos falando sobre os treinos livres, o que aconteceu, o que você viu nesses treinos livres, então compensa assistir, porque os treinos livres traz muita informação que vai ser utilizado não só para a corrida, e em Barcelona ele foi muito utilizado pelas equipes, porque eles vão pegar um longo caminho agora na Europa, de GPs na Europa, em que a pista estará quente. Então eles aproveitaram e fizeram vários testes aerodinâmicos, testes de peças, testes de composto, balanceamento do carro, várias coisas que foi muito interessante de acompanhar nos treinos livres. A Barcelona já é conhecida como a pista dos treinos, né? Então ela é utilizada no começo do ano para poder fazer os testes dos carros, mas sempre que os carros voltam para lá tem novamente testes, né? Que as equipes acabam fazendo, porque é o momento de levar peças, é o momento de ver o que está acontecendo com esses carros. E se lá na pré-temporada às vezes a gente fica meio perdido se aquela equipe que está liderando os treinos é realmente a que está indo melhor, quando eles retornam para Barcelona, a gente já teve outras corridas, a gente já sabe onde as equipes estão no campeonato e o que eles precisam aperfeiçoar dos carros para o restante da temporada. Então Barcelona é utilizado muito para isso. Nessa sessão, assim como em outras partes do ano, a gente vê as equipes utilizando aquelas grades de aferição aerodinâmica. Elas podem ser utilizadas em várias partes do carro. A gente viu a Ferrari utilizando na parte traseira. O Vettel ele estava com um chassi novo, então tem todas essas coisas para poder verificar. E eles colocam essas grades que elas pegam a forma como os ventos
passa pelo carro e eles querem saber de uma determinada parte do carro, como que tem o comportamento, eles acabam instalando aquilo. Outro modo é utilizar o FlowVis também, porque ele marca o caminho do vento pelo carro em alguma peça específica, e a gente viu as equipes realmente utilizando isso durante o primeiro e o segundo treino livre. Logo que eles chegaram na pista, já estava muito calor, as temperaturas estavam passando dos 40 graus, então foi a parte de tentar ver como que os pneus estavam lidando ali. Eles tinham uma ideia que provavelmente não ia acontecer como na primeira corrida lá de Silverstone, onde eles utilizaram os mesmos compostos, que não ia ser, às vezes, tão problemático como foi lá, mas ainda assim eles teriam que lidar com as bolhas durante o final de semana e com a degradação dos pneus. Só que eu acho que foi uma grata surpresa na corrida, né, no domingo, quando eles perceberam que era possível ficar mais tempo com aqueles pneus do que eles tinham visto durante os treinos, né? Eles viram que dava para poder ficar mais tempo com os macios. A gente viu o Vettel fazendo 36 voltas com o macio, enquanto o Albon e outros pilotos reclamaram que não dava para poder fazer nem 6 voltas com ele durante os testes de simulação de corrida. Então acho que foi bem interessante esse final de semana, porque a gente teve várias situações na pista, o calor constante que permaneceu, né, por todo o final de semana. Afinal, ele foi constante. Exatamente, é uma constância, né, interessante, pelo menos alguém, né, foi constante nesse final de semana. Mas o que é legal é que é o seguinte, é um calendário curto, com corridas muito próximas. As equipes não estão vetadas de trazer atualizações para os carros. Então, qual que foi a vantagem desses treinos livres? Eles já tinham números que eles tinham da pré-temporada, tiveram atualizações que vieram com os carros em algumas etapas, tiveram também atualizações principalmente em Silverstone, por causa da proximidade da fábrica com a pista. Então teve muita equipe que levou peça. Para cada treino livre você tinha uma rodada de peças ali sendo trocadas. Então às vezes uma peça, uma asa que compõe aletas, né, que compõe a asa traseira, eles viam como ela se comportava junto com a asa dianteira, com peças novas, com regulagens novas. Então eles trouxeram tudo também isso para Barcelona e começaram a fazer comparativos do que o que estava sendo feito ali neste final de semana, na sexta, no sábado, com o que foi feito na pré-temporada. O que o carro evoluiu, quais pontos que devem ser evoluídos até no final dessa temporada, e já projetando para o ano que vem, lembrando que vai ser o mesmo chassi. Eu vou tomar cautela de não falar mais o mesmo carro, mas assim o mesmo chassi que deve ser utilizado o ano que vem, porque o carro a gente sabe que vai ser modificado totalmente. Assoalho deve vir novo, é lógico, tudo isso respeitando os tokens, mas é aquela coisa, né? A Fórmula 1 sabe espremer pedra para tirar suco de laranja, que é uma beleza. Então eles devem conseguir sim fazer evoluções muito boas nesses carros. Durante o final de semana a gente viu a Renault, por exemplo, indo bem, e aí quando chegou realmente na definição da classificação e da corrida, a gente viu que eles não estavam bem, né? A Renault, ela deve ter esquecido o pendrive que ela deixou lá ano passado, ele permanece esquecido por lá por causa do carro, e esse ano também não deu certo. Em Barcelona não deu pra Renault. Na verdade, eu acho que o Cyril, ele tem um botãozinho malévolo ali na mesa dele, que ele não quer que haja pod do Ricardo, para ele não fazer uma tatuagem. Eu gostei muito de uma montagem que eu vi no Twitter. Me desculpe se o perfil que publicou isso segue, ouve a gente, comente. Olha, fui eu que fiz. Pra a gente agradecer, que foi o rosto do Cyril com aquela tatuagem do Mike Tyson, do Se Beber no Caso, e ficou bem legal. Eu apoio, eu espero que seja essa tatuagem. Ou cara do Ricardo, acho que seria interessante a cara do Ricardo, mas já é acompanhado com o macacão da McLaren. Acho que pode ser interessante. Ele poderia tatuar, sei lá, o Ricardo, como é que é o nome daquele bichinho que ele gosta? Aquele furão. Podia tatuar um furão, né? Então, tomem cautela. Treino livre, sábado, de sexta e de sábado. Sim, é muito importante para a Fórmula 1. Acredito que a gente vai poder também ter novamente essa discussão lá no GP em Imola, quando a Fórmula 1 fará somente as duas atividades de sábado. E aí a gente vai poder ter também um mensuramento de se é válido ou não cortar a sexta-feira. Mas já adianto, as equipes já estão reclamando desse perfil de só ter sábado. Então, é aquela coisa, se quem entende, quem manja e quem necessita não quer, não somos nós que vamos ficar batendo panela pedindo para que haja o fim dos treinos de sexta-feira.
Interessante foi o primeiro rádio do Sérgio Pérez, quando ele conseguiu colocar a Racing Point no status quo dela durante a temporada, que foi simplesmente parafraseando Chapolin, que era "se aproveitam da minha nobreza". Brincadeira, não teve esse rádio, mas teria sido bonito, porque a Racing Point realmente se provou que necessita do Sérgio Pérez para colocar o carro em linha. Não é um desmérito ao Stroll, porque se a gente colocar numa balança a experiência do Sérgio Pérez com a experiência do Stroll, a do Pérez vai ser muito maior, ele tem muito mais anos de Fórmula 1, o Stroll ainda é um piloto em formação, assim como Verstappen Leclerc Lando Norris e até o Carlos Sainz. São pilotos que ainda estão um longo caminho na categoria, mas Sérgio Pérez se provou ser necessário para a Racing Point, sim. E apertando ainda mais essa decisão aí da Racing Point se vai contratar ou não Sebastian Vettel, que mais para frente a gente vai falar, também se provou um bom piloto em condições adversas como foi hoje. Mas falando de Sérgio Pérez, que retornou, eu acho que o intuito aqui é só trazer esse assunto para a pauta do podcast, para mostrar que a questão do Covid é coisa séria, não pode se brincar com a disposição. Ele perdeu 2 semanas, a equipe perdeu também bastante com a falta dele em pista, mas ficamos contentes que ele voltou saudável. Eu acho que o que fica agora são nossos votos para que a categoria e os pilotos tenham ciência de que não podem furar a bolha da Fórmula 1 para simplesmente extravasar as vontades neocapitalistas e imperialistas que esses pilotos possuem. O Pérez ele se mostrou realmente que estava fazendo falta para a equipe. Eu acho que ficou mais nítido talvez durante a corrida, porque na classificação ele ficou distante do Stroll. O Stroll classificou na 4ª posição e o Pérez em 7º. Mas é um piloto que se faz necessário, principalmente para os ajustes do carro, ele já conhece. Já tá inteirado com o time, então tudo isso faz diferença. E outra, ele ficou 2 semanas parado, né? Por mais que seja um período pequeno, ele tava com a Covid, mas ainda assim ele seguiu tentando fazer os treinos dele para poder manter a forma e voltar da melhor forma possível para poder guiar o carro da Racing Point. Mas eu acho que mesmo assim ainda dá aquela sentida, né, no primeiro momento. Exato, então torcemos aí para que ele tenha uma saúde boa durante o resto do campeonato e que nenhum outro piloto fure e eu pegue o Covid e transmita para outras pessoas. E eu acho, Rubens, que ainda vale ressaltar sobre a classificação que a gente teve esse domínio da Mercedes, que esteve lá ocupando as primeiras posições. O Hamilton voltou a cravar a pole com o Bottas na 2ª posição, mas eu acho que foi um resultado do final de semana que eles tiveram. Eles lideraram desde o primeiro treino livre, então eles já estavam mostrando quanto eles iam se colocar à frente ali durante a classificação. Mas a gente teve o fator Max Verstappen, que também esteve próximo das Mercedes. Ele se manteve por todos os treinos livres na 3ª posição, conquistou essa 3ª posição também na classificação. A diferença dele foi de 0,505, então ele estava bem próximo ali do líder. E era um piloto que a gente estava já com a atenção direcionada, porque para a corrida, depois da prova que ele teve de 70 anos, é claro que era o piloto que a gente estava olhando com um destaque maior. Eu acho que a única coisa mais surpreendente que teve dessa classificação é que por todo o final de semana que a gente viu eles reclamando, né, dos pneus duros, porque estava muito quente, então eles não tinham a aderência necessária para poder ser capaz de virar uma boa volta. O macio tinha aquela questão de se ele ia acabar muito rápido, e o médio talvez fosse o ideal para aqueles pilotos que, né, os 10 primeiros que iam largar com o pneu da classificação. E acabou que todo mundo escolheu o macio mesmo, fez toda a classificação com os macios. Então eu acho que foi interessante, porque a gente teve essa proximidade, teve essa questão dos pneus, colocava meio que em igualdade, né, a busca deles durante a corrida, e eu acho que isso acabou chamando atenção. A gente teve o Vettel, que não evoluiu de novo pro Q3, ele ficou ali naquela beira, né, ficou na 10ª posição, aí quando o Gasly virou uma volta muito boa, ele caiu e ficou em 11º. A AlphaTauri é uma equipe que está desde o começo da temporada tentando obter a melhor classificação possível. O ideal para eles é passar com os 2 carros, mas eles não conseguem ainda, tem essa diferença entre os dois pilotos, desenvolvimento deles.
e eles conseguem ir com o carro. E o Gasly foi o que melhor obteve jeito ali para poder conseguir a volta e passar com o carro da AlphaTauri. E continuamos com o calcanhar de Aquiles da equipe Red Bull, que é a péssima classificação do Albon, né? Ele não consegue se aproximar tanto do Verstappen, mas eu acredito que é algo que logo a gente vai ver ele acertar, porque rápido o guri é. A gente viu na corrida que ele é bem aguerrido e tem velocidade sim. O Albon tá nesse processo de evolução, né? O pessoal já tá questionando muito o quanto que a Red Bull vai ter de paciência com ele, até porque nessa corrida a gente viu o Hamilton dando volta no quarto colocado, Verstappen acompanhando aí o ritmo, né, pra poder passar, então passou pelo companheiro de equipe. Tem uma diferença muito grande entre eles, mas é aquela coisa, né? O Verstappen, ele já tá há muito tempo na equipe, ele já conhece o pessoal que trabalha com ele, trabalha com o carro. Ele já tá acostumado, é o primeiro piloto da equipe, então ainda tem essa diferença. E qualquer piloto que entrar na Red Bull vai ser muito diferente do que é o Verstappen. O Verstappen, o que a Red Bull faz? Coloca um banquinho, fala, senta Verstappen, e constrói o carro em torno dele. E vai perguntando o que você quer, como você quer. E pro Albon, ele tem uma tocada diferente. A gente vê o Verstappen, ele é agressivo em determinados momentos. O Albon, ele é agressivo a todo momento. Ele é muito agressivo. Ele realmente tenta buscar ao máximo velocidade. Então, é legal. Próxima vez que vocês acompanhem a corrida do Albon, vocês vão ver que ele, independente se ele vai ultrapassar um retardatário, ele vai ultrapassar um outro piloto, ele é agressivo nessa ultrapassagem. Ele é muito mais do que o Verstappen. A diferença é que o Verstappen, a gente no começo teve aquelas questões de que ele batia muito mais, ele era muito mais negligente. O Albon não. O Albon, ele é muito mais agressivo, mas só que ele ainda tá se moldando dentro da Red Bull e tem um bom futuro. Mas é aquela coisa, né? A gente torce sempre para o melhor do piloto, para que tenhamos o melhor na Fórmula 1. E na corrida, Débora, nós tivemos a Mercedes e a Red Bull protagonista. E novamente a gente tem tanto os pilotos 1 e 2 sendo protagonistas. Não teve nenhum momento ali em que Bottas e o Albon não foram, em determinado momento, peças chaves no bom desenvolvimento que nós tivemos da corrida. Ao final da corrida, do podcast, o último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de corrida chata, mas agora em si a gente vai pautar um pouquinho mais do que realmente a gente viu em pista. Foi uma corrida movimentada, foi uma corrida bem bacana. Que eu vou começar a falar agora para vocês é o seguinte: as equipes, elas tiveram uma modelação do que elas precisavam fazer dentro de pista para economizar pneu e não degradar o pneu de forma rápida. Isso até o Burt falou durante a transmissão, para quem assistiu até os treinos livres com o Everaldo, que foi muito bacana, muito legal, eles explicando isso. E para quem também tem sempre a oportunidade de ler os textos da Débora sobre o que a Pirelli fala sobre os pneus, para essa corrida, o que eles apuraram? Que os pilotos deveriam conservar os pneus na primeira e na segunda sessão, que são as sessões que mais degradam o pneu, e somente no terceiro eles serem agressivos o suficiente para obter uma volta rápida. Então, tanto a Mercedes como a Red Bull e as demais equipes tiveram essa mesma leitura, e é por isso que nos primeiros minutos da corrida nós tivemos os carros bem próximos. A gente teve diferenças de 2-3 segundos entre os ponteiros, e novamente ali atrás pilotos abriam a asa móvel. A gente viu uma sequência de 3-4 pilotos abrindo a asa móvel, mas ninguém conseguindo se aproximar para ultrapassar, porque infelizmente o traçado não dá essa abertura, essa facilidade para os pilotos. Mas os pneus foram novamente também peças chaves da corrida, apesar que a gente acha que pneus só aparecem como vilões da corrida, que favorecem para o espetáculo quando eles estouram, quando eles criam bolha, mas não, às vezes somente por causa da conservação dele e o modo de condução dos pilotos para conservá-los, faz com que eles se tornem também peças chaves da corrida. E dessa vez foi sim, os pilotos souberam fazer essa leitura de como conduzir na primeira e na segunda sessão, como ser rápidos e constantes na terceira, e assim foi durante toda a corrida, né? A gente via que os pilotos faziam muito bem esse perfil de conservadores e agressivos ao final de cada volta. O pessoal que acabou largando com os macios até que ficou mais tempo na pista do que eles acreditavam que poderiam ficar. O Hamilton mesmo fez 23 voltas com esse pneu macio, então foi algo bem interessante.
E enquanto a gente tinha os 10 primeiros largando com esses pneus macios, os outros 10 tiveram a liberdade de escolher os seus pneus e muitos optaram pelos médios. Então foi bem interessante isso, porque quem largava com os médios poderia ficar mais tempo na pista, tentar mais oportunidade para poder conquistar a posição, e teve toda essa guerra, né, de novo, dos pneus e do quanto que eles iriam durar. O fato do Verstappen não ter sido tão agressivo para cima do Hamilton é porque ele estava com um pneu macio, assim como ele, o Hamilton e como o Bottas, então era um pneu que não ia vencer a estratégia do outro, eles estavam na mesma volta, e o ideal era ele conservar realmente o pneu e manter mais tempo na pista para poder acompanhar a estratégia desses pilotos e tentar ter a melhor performance com aquele pneu. Tanto que a gente viu depois nas últimas voltas, quando ele foi fazer a troca, que ele já não estava mais conseguindo ficar com esses compostos, que eles também já não estavam sendo tão agradáveis para a tocada do piloto. A gente teve pilotos que fizeram apenas uma parada, que foi o Sérgio Pérez e o Vettel. O Pérez, ele trocou do macio para o médio. Talvez para a estratégia do Pérez fosse um pouco melhor, realmente, porque os médios são pneus que costumam durar mais. E para o Vettel, ele teve que permanecer mais tempo na pista com os macios. Foi crítico ali, porque, bom, a Pirelli falou que deveria ficar 35 voltas com o pneu, ele fez 36, uma volta a mais. Mas ainda assim, né, com a condição da pista, acho que se tivesse ficado calor a pista inteira, o tempo inteiro, acho que não seria a melhor performance para ele acabar com esses compostos. O que a gente teve é que já no final da corrida começou a formar nuvens de chuva perto do autódromo, que também contribuíram para poder cair um pouco da temperatura, e isso também, né, colabora um pouco para a vida útil do pneu. Então o Vettel, ele pôde continuar com esse pneu macio, mas a gente teve o piloto que acabou atrás dele, que foi o Albon, que teve um desenvolvimento ruim. Porque o que aconteceu? Na primeira parada do Albon, a Red Bull optou por colocar os compostos duros. Nesse momento que o Albon colocou esses pneus, estava muito quente a pista. E ele não tinha aderência alguma com esses compostos. Serviu como uma forma da Red Bull ver que esses pneus realmente não iriam funcionar e optar por uma parada única para o Verstappen não ia ser tão bom assim, porque ele não ia conseguir chegar no Hamilton para poder realizar a ultrapassagem, mas ele possivelmente perderia a posição para o Bottas por causa da falta de aderência. Então qualquer erro que ele cometesse era a chance do Bottas se aproximar e tentar a ultrapassagem. Então a Red Bull optou por colocar os pneus médios e seguiu a mesma estratégia que a própria Mercedes optou para os dois pilotos dela. Exato, e o que é interessante de tudo isso é que, como a gente falou, o Verstappen conseguiu se manter bem próximo até mesmo dos pilotos da Mercedes, porque ele ficou entre eles, mas o que a gente coloca é que já na largada ele conseguiu ultrapassagem para o Bottas, o que foi fundamental para essa estratégia que a Red Bull traçou, e você viu que foi um jogo realmente assim de marcação. A Red Bull chamou o Verstappen, a Mercedes conversou com o Lewis Hamilton sobre a questão dos pneus, para saber, olha, como é que tá sendo. Os outros passaram um feedback para o box analisou, e foi legal que, sem parada por qualquer motivo da corrida ou redução de velocidade, safety car, a Mercedes, mesmo pelo gap que havia entre Hamilton, Verstappen e Bottas, chamou os dois pilotos da Mercedes. Teve até uma falha ali no pit stop do Lewis Hamilton, que deu sim um temperinho a mais, mas foi legal porque a gente viu até o Verstappen, né, brigando, gritando no rádio que ele queria um pit stop, que ele precisava realizar um pit stop, mas só que assim, a Red Bull atrasou um pouco o pit stop do Verstappen. Eu vejo que atrapalhou um pouco o Verstappen de se aproximar do Hamilton, mas a questão se ele venceria, conseguiria a posição do Hamilton, é aquela coisa que vai ser o eterno e se dessa corrida. Não, e se disso é que aquela coisa, talvez se a Red Bull tivesse realmente realizado a parada dele antes, quando teve o erro do Hamilton, ele teria saído um pouco mais perto, né? Teve o erro, eles estavam ainda nessa parte de fazer pit stop, então acho que não foi tão eficaz. Aproximou eles de novo, mas não era aquele tempo suficiente para o Verstappen chegar nos carros. Vai ser um eterno e se, assim como as outras corridas, né? Bom, e nesse cenário a gente viu que com os carros já e os pilotos sabendo lidar com os pneus, aí que foi tendo distanciamento entre os pilotos, entre os grupos, né?
os 3 ponteiros simplesmente avançaram, como a Débora falou, a gente viu o Lewis Hamilton dando volta até o 4º colocado, e os miolinhos ali, a gente viu muita briga entre Leclerc e o Lando Norris, que foi sensacional, até o momento que o Leclerc veio até o apagão do motor e ia rodar. É ruim porque a Ferrari estava tendo um bom desempenho com ele, né? Então a gente viu até o Leclerc e o Vettel andando bem próximos durante a corrida, então estava um cenário bem interessante ali para os 2 carros de Maranello. O momento da parada dos dois até que foi junto, porque a Ferrari chamou também os 2 juntos para realizar o pit stop. Então eles estavam realmente próximos na pista, mas a estratégia deles era bem diferente, porque o Vettel largou de médio e a Ferrari optou por parar ele na volta 29, assim como ela fez com o Verstappen, com o Leclerc, que parou também na volta 29, só que ele estava com o macio. Eu acho que o Vettel, talvez, ele poderia ter ficado um pouco mais de tempo com esses pneus médios, ter parado mais à frente para sim colocar o macio. Mas também teve toda aquela questão da chuva, porque começou a em torno do autódromo ficar mais escuro, os radares a apontar a chuva para a volta 50. Então, se realmente chegasse a chuva, a gente teria um final de corrida diferente, talvez com pilotos colocando os pneus de chuva, mas eles foram utilizando as estratégias que eles tinham ali naquele momento. O Vettel colocou os pneus macios, mas provavelmente teriam apostado em uma outra parada para ele, até que rolou aquela discussão no rádio quando o Leclerc abandonou. Ele falou: eu vou ficar com esses pneus? Eu vou ficar com isso aqui mesmo e eu tô aqui, eu vou continuar ficando? Aí a equipe não respondeu, e depois eles perguntam pra ele: você vai ficar com esse pneu aí? Ele: eu acabei de perguntar pra vocês, se vocês não perceberam, eu vou ficar aqui? Ele: então deixa, eu vou ficar aqui. E deu certo, né? Acho que a Ferrari ter apostado, porque Ferrari pit stop às vezes não dá muito certo, né? Ainda mais numa pressão dessa. Então, o fato do Vettel ter ficado, eu acho que foi interessante, porque apesar dele perder a posição pros pilotos da Racing Point, né? Pro Stroll e pro Sainz, que é da McLaren, ainda assim ele estava no jogo para poder ficar na zona de pontuação. E foi interessante que o próprio Albon, que estava com um pneu melhor que o dele, em condição que ele era mais novo, não conseguiu chegar perto do Vettel para poder realizar a ultrapassagem e tomar a posição dele, né? Como dito, apesar dos ponteiros terem se distanciado ali, o primeiro, segundo e o terceiro tiveram uma corrida somente deles, a parte de trás da corrida, ali do 4º para trás, foi bem movimentada. É lógico, a dificuldade de ultrapassar engessa a corrida nesse ponto, mas os pilotos souberam ali dosar o uso das asa móvel, aproximações. A gente teve o Grosjean fazendo da deles. Bateu no Giovinazzi. Exato, então... É muito interessante isso, porque a gente fala: não tem tanta disputa, né? Corrida chata e não sei o quê. Mas eu acho que teve esse fato, porque por mais que seja, eles não estão ali disputando ponto, mas ainda assim a Haas e a Alfa Romeo tá disputando aquela coisa de mostrar quem tá menos pior. menos pior. Quem tá menos pior ali, né? Então tem essas disputas aí. O Raikkonen foi um piloto que tirou o que ele conseguia desse carro da Alfa Romeo, tanto que ele conseguiu evoluir pro Q2. Depois ele teve ali disputando, mantendo a posição dele. Acho que foi uma corrida interessante para esses aí, mesmo que eles não estejam brigando por pontos, né? E com isso o Lewis Hamilton chega a uma vitória cachapante. O cara conseguiu mais uma vez, então, e o Verstappen também conseguiu colocar a versão dele em pista, de que é um piloto rápido, um piloto que quando não erra faz um show também. Infelizmente o Bottas teve o lance da largada que prejudicou a corrida dele, mas mesmo assim foi legal que ele buscou ao máximo o melhor resultado. Então, esse foi o resultado final da corrida. Agora a gente vai só fazer alguns comentários sobre o que a gente viu, sobre o pessoal discutir se foi uma corrida chata, se não foi. Eu acho que é bem legal a gente pontuar algumas coisas sobre até a visão que a gente tem de quando tem umas corridas assim. Eu acho que você colocar no parâmetro das corridas que a gente teve no começo do ano e a corrida de Barcelona realmente não foi tão legal assim. A gente teve corridas que teve estouro de pneu no final,
teve algum ponto que acabava chamando bastante a atenção. Barcelona ficou mais, assim, obscura. Se você olha realmente para o piloto que ganhou, talvez a corrida não pareça tão interessante assim, porque o Hamilton é aquele piloto que a gente já tá mais que acostumado a ver ele tirar o melhor do carro, ele ter o melhor equipamento, mas ele fazer o dele também. É importante ter esse piloto. O Bottas com o mesmo equipamento nem sempre entrega, e o Bottas parece que quando ele define o contrato dele com a Mercedes, aí é que ele não faz aquilo que a gente espera que ele faça. A gente já tem 2 corridas que ele tá com esse contrato assinado com a Mercedes e tá aí nessa, né? Tomou o vareio do Verstappen, perdeu a segunda posição do campeonato, então eles estão nessa disputa direta pelo vice-campeonato. E é claro, o Verstappen ainda tem chance de chegar mais próximo do Hamilton caso aconteça algum problema com ele em alguma das corridas. Então é esse piloto que a gente já falou várias e várias vezes aqui sobre a Red Bull, que é a equipe que tira ponto dos outros, e por isso ela vai conquistando as melhores posições também e tendo melhor desenvolvimento. A gente tem vários perfis de fãs, até pessoas que não acompanham a Fórmula 1, que falam se a corrida foi chata, se foi bacana, se gostou ou não. O que a gente pode falar é o seguinte: todos têm validade no que fala, todos têm o direito de expressar se a corrida foi chata, se a corrida foi bacana, se a corrida foi monótona. Mas assim, eu acho que quando a pessoa fala, a corrida foi chata. Foi chata por quê? Só Lewis Hamilton vence? Cara, desculpa, dá uns 2 passos para trás e veja tudo o que aconteceu na corrida. Tem também o pessoal que fala, essa corrida foi chata, só era legal quando Ayrton Senna morreu. Que são as pessoas que o pessoal gosta de taxar como viúvas. Eu não sou muito a favor dessa taxação, porque é o seguinte: a pessoa é fã, ela escolhe ser fã de quem ela quiser, se ela é viúva ou não, sabe? Às vezes é o prejuízo maior dela, porque às vezes ela tá perdendo excelentes campeonatos que nós estamos tendo, excelentes corridas, só simplesmente porque fica choramingando a viuvez. Outra questão que eu acho é o fã que simplesmente fala que é chato, não assiste treino, não assiste classificação e pega a corrida exatamente sobre, como até mesmo o Valese trouxe um post lá da ESPN que vai estar linkado aqui no post do BP, do BBcast, para vocês lerem, que é tipo a pessoa olhar uma planilha de Excel e falar, isso é chato. Eu trabalho com Excel quase que o dia inteiro, posso falar, é gostoso trabalhar com Excel quando você sabe mexer, é um tesão, então por isso que eu acho que realmente eu não consigo ver uma corrida como sendo chata. Enfim, até falando sobre corrida chata, uma das estampas que inaugura a lojinha do Boletim do Paddock lá, eu ainda vou definir se o nome vai ser BP Store ou Estúdio BP. Vocês decidem, vocês auxiliam o Boletim do Paddock nessa decisão. Mas uma delas é a minha célere frase, onde que eu adaptei saborosamente a frase do Seu Madruga, que o Seu Madruga falava, né? Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. E eu adaptei para não existe corrida ruim. Ruim é não ter corrida. Então tem essa camiseta já lá, então comprem. Vocês vão ter uma camiseta com a minha frase. E daqui 50, 60 anos, quando alguém perguntar quem é, vocês podem falar que foi eu e tecer alguns elogios sobre. Mas... o Pensador Rubens, porque ele não divulga no podcast o sobrenome dele. Exatamente. Meu sobrenome é uma incógnita para você. Enfim, sobre essa questão, o que eu falei, todos têm direito a ter palavra, todos têm direito a ser ouvidos e tem que ser ouvidos. Eu acho que a evolução da Fórmula 1, a evolução humana, a evolução de qualquer coisa de sociedade, ela depende de que sejam todos ouvidos, mas sempre apurando se isso deve ser descartado ou não, aquilo deve ser aproveitado ou não. É que aquela coisa, né? Nem todas as corridas vão agradar a todo mundo. Tipo, é difícil você ter esse parâmetro, até porque um é mais fã de outro piloto. Vai ter uma corrida que ele vai achar que foi melhor porque o piloto que ele gosta saiu melhor. Mas eu acho que o que a gente tá tendo agora na Fórmula 1 é algo muito interessante, que a gente tá vendo a história ser escrita, porque a gente tem muita gente que tá chegando hoje na comunidade, não viu o que o Schumacher fez, não viu as corridas do Schumacher. Alonso viu, não viu o que o Vettel fez. Vettel há menos de 10 anos. Exato, tipo, as pessoas não viram isso. E aí tem o ano, né, o primeiro título
do Hamilton lá em 2008, que teve toda a questão com o Massa, e o pessoal sabe da história muito por conta do que aconteceu com o Massa. Por causa do meme do Glock. Muitos sabem por causa do meme do Glock. E aí a gente corta agora pra essa parte, a gente tá vendo o cara quebrar recorde, o cara conseguir títulos e mais títulos, acumular números que possivelmente a gente não vai ver tão cedo assim alguém bater eles. Até porque a Fórmula 1 tá tentando encaminhar para algo que ela fazia com a Red Bull, assim, em um grau um pouco menor, mas, né, de certa forma, porque ela pegava muita coisinha que a Red Bull tinha para poder tentar eliminar aquilo, para poder fazer o pessoal ficar mais próximo da Red Bull. E a Mercedes agora, eles estão tentando tirar esse modo festa para poder tirar um pouco da potência da Mercedes. Eles fazem outras coisas para poder fazer a Mercedes se aproximar com o restante. Mas assim, a gente tá vendo ter esse domínio. E é uma coisa que o pessoal fala muito e é real, que na época da McLaren lá, quando o Senna tava ganhando, ninguém reclamava, porque era o Senna que tava ganhando. Então assim, se você pegar todos esses 70 anos da Fórmula 1, teve domínios de equipe, teve domínios de pilotos. Domínios são cíclicos na Fórmula 1, você tem aqueles ciclos de domínio. A Fórmula 1, quando começou, a Alfa Romeo vinha com domínio nos grandes prêmios que precederam a Fórmula 1. Aí a Ferrari veio, o Enzo Ferrari querendo vencer ele. A década de 50 inteirinha é uma briga da Ferrari querendo fazer regulamentação dentro da Fórmula 1 que favorecesse os motores dela. Aí a gente tem o surgimento da Lotus, que criou um domínio também. Depois a gente teve a Williams nos anos 80, depois a McLaren também no final dos anos 80, Williams nos anos 90, Ferrari, Red Bull e hoje a Mercedes. É cíclico, é normal, acontece. O pessoal pega a Indy 500 agora, a classificação, você teve pro Top 9, que é agora na classificação mesmo, real, que foi nesse domingo, ainda não vi o resultado final, a gente tinha 8 motores Honda, 1 motor Chevrolet e, se eu não me engano, eram 5 carros da Andretti. É um domínio, mas cara, se você for perguntar para qualquer fã da Fórmula Indy, os caras estavam delirando, estava sendo sensacional, porque, cara, a gente sabe que esses carros obteram essas posições porque eles foram mais rápidos em velocidade constante, contínua. Eu não sei explicar muito bem essa questão da pole, da Indy 500, a gente vai trazer um programa especial até mesmo falando sobre isso, mas eles, pelo que eu conversei com o pessoal, falou, cara, é sensacional porque a gente tá vendo pilotos que são bons, que vão disputar a Indy 500, os caras estão vindo de trás, então vai ter ultrapassagem, você vê os caras comemorando porque houve um domínio que não vai refletir na corrida como sendo algo grande. É lógico, na Fórmula 1 a gente não tem isso, mas só que eu acho assim, cada passo que a gente tem de uma evolução de uma Red Bull, de uma evolução da Racing Point, copiando ou não os carros, da Honda, de qualquer coisa que evolua dentro da Fórmula 1, que gere uma competitividade, tem que ser comemorado. Eu concordo com o Will Bueno no ponto que ele quer, o Will Bueno lá do Boletim GP, que eu tô muito animado, tô falando sem parar. Ele falou, eu quero corrida animada, que ele pega pra capar de disputa de posição a todo momento. Ele tá errado? Não. Ele é fã, ele tem todo esse direito de querer isso. Mas só que também vai ser justo a gente julgar toda a corrida chata por causa disso. Uma coisa que até lá no grupo do WhatsApp dos apoiadores do Boletim do Paddock, eles brincam com a gente, porque uma vez eu expliquei como que a Débora assiste a corrida, e eu também faço dessa forma. A gente assiste muito mais olhando às vezes pro aplicativo da Fórmula 1, acompanhando a timeline, os tempos dos pilotos volta por volta. E a TV mesmo a gente vê pouco, então é por isso que às vezes a gente vê o pessoal reclamando da narração, a gente quase nem percebe às vezes a narração, porque a gente fica muito mais focado no que está acontecendo nos tempos dos pilotos volta a volta e no que está acontecendo na tela. E aonde que eu quero chegar com isso? Mano, foi sensacional você ver que, vamos supor, tinha a volta assim, que o Lewis Hamilton fazia verde, verde, verde as 2 primeiras sessões e fazia a roxa a última, e você viu o Verstappen vindo amarelo, 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 fazendo todas e a verde na última. E depois na volta seguinte vinha o Lewis Hamilton fazendo amarelo, amarelo, verde a última, e o Verstappen alternando com o Lewis Hamilton. Então é legal você ver esse tipo de coisa, você acompanhar essa situação pelo aplicativo da Fórmula 1, você tem uma dinâmica muito maior, você tem uma dinâmica de aproximação dos carros. Quando o Vettel estava ali conversando no rádio com o mecânico dele, com o engenheiro, eu fiquei olhando os tempos dos pilotos que estavam atrás,
e vendo quem estava se aproximando, eu vi que o Stroll oscilava muito, de às vezes ele ganhava 100 centésimos e perdia 200, ganhava 150 e perdia 50, então a cada curva, a cada volta, tinha esses gaps que, cara, você não tem na transmissão. Você não tem ali assistindo, só você olhando e você começa a pensar, você fala, cara, se acontecer isso, vamos supor, às vezes o Verstappen pega uma disputa ali com quem tá atrás, se o Verstappen não, o Stroll, ele perde tempo, o Vettel consegue adiantar, na hora que o Vettel tanto tomou... que um dos fatores da aproximação do Vettel e do Stroll para poder realmente ter a ultrapassagem foi quando o Hamilton fez a ultrapassagem, no Stroll ficou entre os dois, depois ele foi passar, e no que ele foi passar que o Vettel teve que dar, né, espaço para ele, o Stroll veio e já grudou no Vettel. Caiu de 3.7 para 1.5 de distância. Então isso é uma coisa que na transmissão você não vê, que na hora que você vê no aplicativo você fala, pô, todo empenho que o Vettel teve até aqui manter a distância pro Stroll foi jogado no lixo por causa de uma bandeira azul. Então, às vezes é uma outra coisa para também se conversar dentro da categoria. Olha, quando que a bandeira azul, realmente o piloto tem que tirar totalmente o pé, quando não tem, prejudica ele. Teve punição por causa da bandeira azul pro Stroll. E demora para sair. Pro Pérez. E demora para sair na transmissão, no aplicativo sai rápido. Então, assim, a gente sempre pauta a questão do aplicativo, porque ele tem a versão gratuita, que também é bem completinha, bem gostoso de se acompanhar. Tem a versão paga. Se você colocar na ponta do lápis, não é tão ruim. Você pode auxiliar a sua saúde contratando os serviços do aplicativo quando você deixa de comer aquele bolofo carnudo, cheio de gordura que tem no boteco perto da sua casa, para pagar o aplicativo, porque dá menos de R$8 por mês. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena o investimento. A gente tem o Mikael Souza, que é lá também apoiador do Boletim Paddock. Ele utiliza todas as ferramentas da F1 TV. O Eric Nemes também faz também. Então é bem interessante, gente. Eu acho que dá pra gente diversificar a forma que a gente assiste a Fórmula 1, deixar esse engessamento que a gente teve dos anos 80, dos anos 90, de só assistir a Fórmula 1 olhando pra TV, focado no que a TV tá falando, pra poder, sabe, buscar mais informações, buscar mais coisas. Vale a pena ficar no Twitter, conversar com o pessoal, brincar. Fernando Campos, do Dupla Aerodinâmica, o estagiário da F1, a Débora, a Cintia, o Valese, cara, são pessoas que atuam muito ali no Twitter. Temos várias pessoas. Eu poderia fazer um podcast só falando de arrobas que ficam ali dando ânimo, dando material para brincadeiras e conversas no Twitter durante o quiz, que vale a pena. Se você não tem Twitter, cria perfil, é a melhor rede social e vale muito a pena. Então, resumindo, não existe corrida chata é não ter corrida. Então passa lá na lojinha do BP, adquira sua camiseta. E não vai ter só camiseta, vai ter imãs, vai ter adesivos, vai ter muita coisa. Se vocês verem alguma coisa que vocês falam, pô, isso daqui é legal, tem como pensar num conceito sobre isso, conversem com a gente e não deixem de ver o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que estiveram até aqui e eu trago uma efeméride para vocês. Lewis Hamilton pode empatar com Schumacher no GP em Mugello. Imaginem só, no quintal da Ferrari, o Lewis Hamilton empatar com o Schumacher. Vai ser sensacional. Então fiquem ligados que nós temos muito que se falar sobre Fórmula 1 ainda. Bom, eu sou a Débora Almeida no Twitter como The Flowers, me siga para poder a gente conversar mais a respeito de Fórmula 1, Fórmula E, Stock Car e outras categorias. Vocês também podem seguir o Boletim do Paddock como @diz no boletim que no Twitter e nas outras redes sociais como Boletim do Paddock, e até uma próxima. Só um adendo para vocês verem como a questão da corrida chata, eu lembrei disso agora depois que a gente estava se despedindo, é discutível porque esse programa tem quase 1 hora, a gente gastou menos de 10 minutos, 15 minutos no máximo falando sobre a corrida em si. O resto nós falamos de vários assuntos que orbitaram sobre a corrida. Então acho que vale a pena o pessoal rever até a forma de assistir a corrida. Então um beijo a todos, obrigado aos apoiadores, da qual agora vem um agradecimento.
Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos e os nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valese. Muito obrigado a todos. Isso é tudo bem, pessoal.